Olá, gente, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, certo? E aí, nós vamos, vivenciar esse nosso quarto encontro, onde nós estamos trabalhando a obra de Paulo Freire e Miles Horton, onde diz, que o caminho se faz caminhando, conversas sobre educação e mudança social. E o tema que nos é hoje muito caro, muito pertinente, é os anos de formação. Né? É importante que os autores eles não fazem uma autobiografia cronológica, né, com aqueles processos arqueológicos de si, mas eles trazem à luz algumas lembranças e alguns acontecimentos importantes que constituem, né, eles em serem o que eram até então fazer esta obra falada. Né? E para este momento, a gente vai vivenciar de forma bastante significativa, de forma bastante dialógica, a presença, né, e a pertinência de nós estarmos aqui vivenciando este momento. E aí eu trouxe o audiovisual de Pelos Caminhos da América, de Zé Vicente, onde nos convida a vivenciar a essência do movimento na coletividade. Né? Então, registro aqui no grupo, no chat, para que vocês possam acompanhar, ouvir essas canções, porque a música também educa, a música nos ensina, sobretudo, a música deixa a mensagem posta de um caminho que também foi percorrido. Né? Então, Pelos Caminhos da América é um hino, né, das ações coletivas em que as pessoas realizaram, certo? Feito este preâmbulo, feito este acolhimento, eu convido a Camila e o Stephenson para fazer jus ao momento de apresentação, onde nós vamos estar dialogando sobre os anos de formação. Gente, vocês farão aí a apresentação de vocês, e após a apresentação, eu gostaria que vocês fossem se colocando, certo? Pelo chat, abrindo o microfone, se posicionando e trazendo fragmentos importantes do que está escrito, certo? É importante que a gente fique aqui no que está escrito. Quem não leu, este é o momento, dentro desta 1h30, à medida em que a dupla for apresentando, vocês vão lendo, vão registrando as passagens e os fragmentos que mais chamaram a atenção de vocês, ok? Pronto, posto isto, convido o Stephenson e a Camila para fazerem jus a este momento de apresentação dos anos de formação, tanto de Freire quanto de Miles Horton. Obrigada, minha gente. Boa noite, professora. Boa noite a todos e a todas aqui presentes hoje. Como a professora já me apresentou, né? Meu nome é Camila Freire, sou mestranda do Pós-Educ, e para mim está sendo assim, muito valioso, muito significativo esse momento de comportamento de saberes. Esse diálogo, né? E para que vocês estão ouvindo Está travando, Camila, por isso que eu fechei minha câmera. Eu sugiro você fechar a sua também, para ver se não trava o seu áudio. Tá bem, princesa? Deixa eu ver. Porque aqui a internet está... Aqui só tem 2 computadores. Deixa eu sair e voltar para ver se melhora. Ok, fica à vontade. Bom, gente, então é isso, Camila, né? Enquanto Camila está vendo a conexão, qualquer coisa a gente apresenta aqui. É porque nós estamos aqui em casa, eu não sei se
pode ser essa questão de conexão, sabe? Fica à vontade, Stephenson. Bom, Fica à eu vou me vontade. apresentar enquanto ela se organiza ali. Qualquer coisa eu Perfeito. ligo no computador. Certo. Meu nome é Stephenson Oliveira. Eu atualmente eu atuo na rede estadual de educação, sou assessor pedagógico da Sétima DIREC, atuo também no município de Santa Cruz, professor também, e sou graduado em pedagogia, em letras de língua portuguesa e suas literaturas, tenho especialização em ensino de língua portuguesa e matemática, numa perspectiva transdisciplinar pelo FRN, e mestrado em estudos da linguagem, e atualmente estou cursando o doutorado em estudos da linguagem, né, lá na UFRN, no PPGEL. E o meu, digamos assim, o meu interesse por participar desse grupo foi justamente os estudos de Paulo Freire relacionados aos estudos de letramento, né, como eu costumo muito enfatizar isso. Agora a Camila vai ver se dá certo, né? Eu acho que agora ficou melhor, né? Continuando, né, como eu ia me apresentando, eu também sou servidora do Estado do Rio Grande do Norte e do município de Santa Cruz. Sou especialista em literatura e ensino. Na minha pesquisa de mestrado, eu venho trazendo a questão da formação docente na perspectiva da educação inclusiva e trago muito muitas vivências, muito que Paulo Freire tem a contribuir no seu esperançar, na sua criticidade, eu trago muito na minha pesquisa. De início, né, como a gente vai falar aqui de anos de formação, sobre essa questão, eu gostaria muito de pontuar uma situação particular de que, assim, eu sou da escola pública desde os anos iniciais e, assim, o meu destino era algo improvável, mas, para mim, era o inédito viável, que diz Paulo Freire. Para mim, eu sempre tive, né, esse querer aprender mais, essa curiosidade, e, assim, tudo na minha vida, eu busquei, essa palavra esperança está muito dentro de mim, está muito dentro das minhas ações, para conquistar uma liberdade que me desse voz e vez, porque isso é desde a infância, né? Eu tinha essa necessidade de falar, eu tinha necessidade de estar em certos lugares, eu sabia que a educação e as pessoas que ali me rodeavam iriam me fazer chegar àquele inédito viável, né? Como diz Paulo Freire. E, assim, eu me sinto muito honrada em poder estar hoje na rede federal, né, como mestre, e aqui num diálogo tão importante, discutindo, relembrando e colocando, assim, nossa realidade dentro do que Paulo Freire nos traz, né? Nessa discussão, a primeira questão que Paulo Freire coloca, né, para o seu amigo Miller é justamente essa. Me fale um pouco sobre a sua vida, né? Ele queria saber algo assim especial da individualidade de Miller. Ele tinha curiosidade em saber, mas ele sabia que aquilo que ele falava, outras pessoas iriam ler, outras pessoas também queriam saber. Mas no momento que ele faz essa questão, levanta essa questão, Miller um pouco se incomodou, assim, né? Ficou um pouco desconfortável, disse que ele não queria, assim, Paulo Freire, eu não queria muito falar sobre mim, sobre uma questão autobiográfica, porque eu acredito que eu sou a construção de uma coletividade, certo? De um grupo de pessoas que construíram junto comigo esse legado, essa história, e ele acreditava muito fielmente nisso. Apesar que Paulo Freire entende o lado dele, né? Mas rebate dizendo, mas Miller, eu entendo isso que você quer dizer, mas dentro de cada um de nós existe uma dimensão individual no ser social. E essa sua dimensão individual no ser social? Porque eu acredito, professora Maria, Aparecida e os demais, que eu acho muito importante
eu considero muito todos aqueles que fizeram parte da construção de Camila Freire, mas eu acredito que em certos momentos é importante a gente colocar aquela pessoa, principalmente dele, tão relevante, que trouxe à tona assim, transformações para a vida de outras pessoas, certo? É importante. Eu acho que a gente conhecer um pouco mais sobre a dimensão individual dessas pessoas, né? E aí Camila, licença aí, professor e os demais, né? Nós elaboramos esse, digamos assim, esse mapa conceitual, né, que trata de alguns conceitos, e aí só para o público, para a audiência se situar, o que está em amarelo à esquerda da tela são trechos ipsis literis do Paulo Freire. E o que está em verde são trechos ipsis literis de Orton Marx, né? E o que está em azul também são trechos ipsis literis, mas nós deixaremos para esses recortes em azul, deixaremos para o final, para nós realizarmos, digamos assim, qual é a concepção nuclear desse capítulo Anos de Formação, né? Então, nós vamos deixar essa parte como se fosse, digamos assim, o núcleo, onde nós chegamos, qual foi a nossa perspectiva, e dizer a todos que isso aqui é uma leitura que eu e Camila vamos trazer, é uma leitura, existem várias possibilidades de leitura, não existe a leitura do texto, existe uma leitura, e nós vamos trazer essa perspectiva. E como o livro, como diz Paulo Freire, né, é um livro falado, então nós vamos manter isso aqui como um diálogo. Estamos apenas trazendo isso aqui para vocês se situarem, mas nós não vamos trazer, digamos assim, aquela leitura sequenciada do que está lá, tá bem? Pode continuar. Esther, tem como você aumentar, por favor, só esse lado de Miller? Por favor. Daí, relacionando essa questão da dimensão individual do ser social, eu trago até o próprio ser Paulo Freire, né, que ele foi constituído, o ser Paulo Freire, o patrono da educação, ele foi construído por meio do contato direto com as pessoas. Ele foi constituído a partir dos círculos de cultura que ele fazia, dos diálogos, porque os saberes que ele ali adquiria naquele momento, assim, transformava o que ele acreditava, né? Transformava o que ele acreditava. E na medida que ele ia se relacionando com os outros, né? Ele iria se constituindo numa pessoa incrível, como a gente, né, compreende ele. Pois, dentro de um contexto social histórico, ele pensou e fez o seu próprio caminho. E esse caminho que ele construiu, né, que ele trilhou, agora nós nos inspiramos nele, por esse caminho que ele trilhou, e nos faz buscar e nos faz despertar a querer entender a humanidade, nos tornarmos mais humanos, né, e compreender o mundo e ser um meio, né? Continuando o diálogo, Miller, né, depois que ele coloca que se sente um pouco, não quer falar da sua forma autobiográfica, da forma individualista, ele coloca que ele é uma pessoa diferente em espaços diferentes e em tempos diferentes. E é por isso que ele se nega nesse momento, porque eu me construo a cada tempo e a cada espaço uma pessoa diferente. As minhas ideias, elas vão mudando constantemente. A partir do momento que eu dialogo, que eu conheço mais, né, que é conhecer a gente conhece para saber mais sobre algo. E na medida que ele vai, com o tempo, até mesmo eu trago muito a questão da minha família, minha mãe sempre diz, olha, quando você tiver na minha idade, você vai dizer, naquela época ali eu não sabia de nada. Porque a gente vai se constituindo com o tempo, aprendendo mais.
a gente consequentemente muda, né, com as transformações que a gente vem sofrendo ao longo dos anos. A maturidade e as vivências que a gente vem construindo. Ele diz também que mais há consciência no sentido de que a direção é a mesma. A consistência de tudo isso, por mais que a gente vá mudando ao longo do tempo, por mais que nós somos diferentes pessoas em diferentes espaços, ele comenta que a consistência em tudo isso é justamente continuar numa mesma direção. Por mais que a gente, dentro do nosso caminho, eu compreendi dessa forma, né? Por mais que a gente, dentro do nosso caminho, a gente busque por alternativas diferentes, certo? De parceiros, diferentes de formas de nos locomovermos, mas a direção, que essa direção é o quê? A mudança social, a transformação social, a busca por uma humanização, porque eu acho assim, hoje em dia o que mais queremos é justamente tornar as pessoas mais humanas, conviver melhor com o outro, respeitar melhor o outro, né? Ser respeitado, respeitar os nossos direitos, que aqui é o ponto principal, é ter os nossos direitos respeitados. Então, assim, a gente tem tudo isso quando a gente consegue uma sociedade mais humana. E esse é o ponto que a gente, o caminho onde a gente vai percorrer é justamente por isso. Pela mudança social, pela mudança da mente das pessoas, a mudança, até mesmo assim, do coração das pessoas, né? E dentro disso ele fala que nesse caminho, né, nessa mudança vamos dizer assim, de meios de transporte de um caminho, de pessoas no caminho, a gente tem metas. Aí, eu conversando com o Stefan disse, amor, essa questão de metas é muito uma questão voltada para o neoliberalismo e tal, e hoje eu acho que se configura-se mais sobre uma causa, né? Uma causa que a gente tenha, e que aquela causa a gente vai, por curiosidade, por amor ao querer conquistar, a gente muitas vezes alcança, eu achei muito bonito isso, dessa parte da leitura, a gente alcança o nosso objetivo, né? Só que quando a gente chega no objetivo, a gente diz assim, eu quero mais. Eu tenho sede de saber mais, eu tenho sede de conhecer mais, porque é como ele mesmo, nós somos incompletos, por mais que a gente queira, acredita que a gente chegue a uma situação completa de si ou do mundo, o mundo é muito diverso, o mundo é muito plural, então, assim, por mais que a gente acredite que chega naquele ponto, quando chega lá, que a gente conquista, eu quero aprender mais, porque a diversidade é imensa. E quando a gente... Camila, licença aí só um pouquinho. Quando eu falei isso, pessoal, da questão da meta, que eu, digamos assim, o exemplo que tem lá no texto, que é subir uma montanha, né? A meta é subir. Eu até disse, olha, quando Paulo Freire e Miles Horton usaram essa analogia com essa escolha lexical, meta, obviamente que nessa época não existia esse contexto em que, não é nem contexto, obviamente que nessa época não existia que essa palavra meta, a conotação daquela época não é a mesma que hoje, né? Então, assim, talvez eles utilizaram, mas hoje essa questão da meta eu vejo muito levada para o que o sistema neoliberal econômico prevê. Tem até um ditadozinho popular, né, que diz assim, a meta é sempre dobrar a meta, né? E é muito importante essa curiosidade, esse querer buscar. Mas, por outro lado, também, aí é uma leitura que eu fiz particular, nem comentei com Camila hoje, a gente discutindo hoje, que hoje em dia é difícil nós nos engajarmos em uma causa e nós chegarmos a um consenso. Por isso que as palavras elas precisam ter muito cuidado, não é apenas uma escolha lexical, né? Como, por exemplo, eu sempre ouvi, eu também sou, como diz, né, cria de escola pública, cria de favela e tal. Eu sempre ouvi professores, colegas dizerem assim,
Se você quiser, se você tiver isso como objetivo, você chega lá. É só você querer. Só depende de você. A gente vê que a realidade não é assim, né? Não depende só de mim. E eu fico perguntando por que é que tem pessoas que, como, por exemplo, trabalham muito, se esforçam, lutam, batalham, se enganjam e nunca chegam nesse lá? Por que é que tem pessoas que lutam, que batalham, que se esforçam e depois de muito suor, depois de muita luta, muita perseverança, chegam lá? Mas por que é que tem pessoas que já nascem nesse lar? Né? Tem pessoas que já nascem no lar. Então, assim, são coisas que hoje as palavras, como eu estava dizendo, a gente precisa ter cuidado, mas assim, o contexto que Paulo Freire usou a palavra meta era Paulo Freire e Miles Horton, né? Mas hoje a gente precisa ter essa perspicácia de que as expressões elas são carregadas de valores axiológicos, são carregadas de valores ideológicos, e que é preciso a gente fazer essa leitura crítica que Paulo Freire e Miles Horton apresentam aí, né? Pode continuar, Camila, porque se não cortar, ela não deixa eu falar, não. Aí. Pois é. Só continuando aqui, deixa eu ver. Aí, dando continuidade aqui no que ele fala, ele diz assim: eu sou tão orgulhoso de minhas inconsistências como de minhas consistências. Nessa situação aqui, eu coloco muito assim, eu trago até uma vivência minha dos estudos aí de Vygotsky que eu tive no ano passado, e ele fala muito que a gente não pode desconsiderar alguns erros no caminho que a gente cometeu, né? Porque esses erros, eles também servem para a gente conseguir fazer a escolha certa, as ações mais assertivas, né? E ele fala também, sou uma pessoa diferente, isso aqui eu já coloquei. Amor, você pode dar continuidade quando ele vai falar sobre a incompletude, porque eu acho que agora é o ponto que vai ser abordado. Certo, vamos lá. Então, após essa abordagem que Camila realizou referente a Paulo Freire e Miles Horton, né, esse diálogo, e o que fica é justamente isso aqui que eu gostaria de ampliar para vocês, né, o que nós chegamos à interseção entre o que Paulo Freire inicia questionando Horton Miles a falar sobre a dimensão individual e ele, por sua vez, prioriza mais o social e até um pouco, digamos assim, meio que não concorda com Paulo Freire, mas aí a argumentação ela continua e, por fim, chega justamente ao que está em destaque aqui, né? Nesse, digamos assim, nesse post-it virtual. O ponto de interseção desse diálogo é justamente este daqui, na nossa leitura. Existe uma certa dimensão individual da realização social. Acho que isso aqui é muito importante para nós compreendermos que todo esse diálogo ele resulta em várias coisas, mas o que nós gostaríamos de destacar especificamente é que a realização social ela tem essa dimensão individual, né? Paulo Freire individualmente ele tem todo um trabalho, tem todo uma vida dedicada, tem todo um legado, mas assim a individualidade dele constitui também uma realização social. Por isso nós estamos estudando aqui, né? Nós partimos da individualidade para o social, né? Então, esse capítulo anos de formação foi muito importante, justamente porque nós precisamos reconhecer que somos seres incompletos, né? Mas, além desse reconhecimento, é preciso assumir a incompletude. Né? Por isso que a educação é movimento, porque incompletos nós somos. Tem uma citação de Paulo Freire, acho que a sombra da mangueira é mais ou menos assim parecida. Então, assumir essa incompletude é tão necessário quanto nós compreendermos que somos incompletos. Por isso que a gente precisa fazer esse movimento de sempre
buscar. Por isso que nós precisamos sempre procurar nos movimentarmos em relação às nossas capacidades, né? E eu estava refletindo sobre essa primeira parte aqui dessa citação, quando diz assim: uma das melhores maneiras para a gente trabalhar como seres humanos é não só saber, né? E às vezes a gente diz assim: trabalhar com o ser humano é muito difícil. Eu já ouvi muito pessoas dizerem assim: eu prefiro trabalhar com animais, eu prefiro trabalhar com seres irracionais, porque gente é a coisa mais difícil de lidar. Mas também depende muito da gestão que nós fazemos com as pessoas, né? Trabalhar com gente não é fácil, mas também muito se dá porque nós muitas vezes pensamos que estamos prontos e acabados e que o outro aqui precisa reconhecer essa incompletude. E transitar entre as diferenças e assumir essa natureza da incompletude é um, digamos assim, é um recado, uma afirmação muito precisa que esse diálogo ele nos traz. Então, saber que somos intelectualmente incompletos nos deverá reconhecer a natureza da incompletude. O que é reconhecer a natureza da incompletude? É justamente não achar que estamos completos e que a nossa formação inicial, uma pós-graduação ou um título já é suficiente, e a gente deixar de buscar justamente esse processo contínuo de formação. Então, por isso que esse processo de inserção permanente de busca, ele vem para, digamos assim, aguçar a nossa curiosidade, que é algo indispensável para que nós possamos continuar a ser ou vir a ser. A grande, digamos assim, o núcleo dessa parte, desse capítulo 2 que nós fizemos a leitura, nós chegamos à conclusão que todo esse movimento que nós fizemos aqui, do diálogo inicial, da relação entre o individual e o social, de que o individual ele está presente também, ele constitui o social, e que esse processo de busca, a partir do reconhecimento que incompletos nós somos, né, da incompletude, é justamente para que nós continuemos a ser ou vir a ser. Então, se nós tivéssemos que escolher um núcleo aqui dessa leitura que nós realizamos, na nossa visão, é que esse processo de busca permanente, a curiosidade, ela tem o objetivo, tem a finalidade de nós continuarmos a ser ou vir a ser. Então, professor e colegas, eu penso que a nossa leitura, o que nós pudemos trazer foi isso aqui, essa aqui, até o momento, é a nossa contribuição. Tentamos didatizar o máximo possível. Espero que essa nossa apresentação tenha atendido às expectativas de todos, né, Camila? E estamos aqui à disposição para continuarmos aqui os diálogos, porque, como é um grupo de estudo, precisamos também ouvir vocês, né? Porque talvez tenham aspectos que os colegas tragam da leitura que não teve espaço para contemplar aqui, talvez venha complementar, talvez faltou alguma coisa, enfim, né? Incompletos nós somos, então não tem como essa leitura ser completa, né? Excelente, excelente. Parabéns pela excelente exposição, pela forma como vocês também se colocaram no processo. É importante que nós não possamos tomar distância do que lemos e do que somos, né? Nós precisamos nos ver nestes dois autores que estão dialogando. E aí, nessa metáfora de nos ver neles, né? Eu pergunto a vocês, quem vocês são? Freire ou Miles? Né? Como que vocês se posicionam? Quais são as experiências
que se aproximam um pouco mais, um pouco menos, das experiências que constituíram Freire e Miles Rothman. Quem se alfabetizou embaixo da mangueira, ou no quintal de sua casa, ou simplesmente a terra usou para ser o seu caderno, e o dedo usou para ser o seu lápis, né? Então, gente, eu quero trazer aqui, gostaria que vocês se colocassem também, né, as pessoas que estão aqui nos acompanhando, eu gostaria de fazer um adendo a essa brilhante apresentação sobre os anos de formação, onde os dois se incumbem de se autoapresentar na sua individualidade, mas respaldando sempre a coletividade que os constitui. Porque tanto Freire como Miles Rothman, eles não se constituíram isolados num campo brilhante de suas ideias. Não. Eles colocaram a mão na massa, eles colocaram seu corpo em movimento e, evidentemente, a sua mente para pensar. E a arte de tudo isso inicia com a belezura, com a grandiosidade do simples ato de ler. E aí eu pergunto, quem de vocês está compenetrado realizando a leitura, pelo menos de cada capítulo, já que os capítulos são gigantescos? Esse anos de formação é praticamente a espinha dorsal do livro. Ele é constituído por quase 100 páginas. Então, é muita coisa que tanto Freire quanto Miles Rothman vem trazendo. E eles partem do quê? Eles partem do ato da leitura. Não é outra coisa. Portanto, se nós quisermos, né, nos colocar na condição de seres incompletos, precisamos realizar o ato da leitura, não por uma obrigação, não por uma necessidade, mas por prazer, por paixão. Então, a gente precisa, inclusive, desconstruir a obrigatoriedade e a necessidade do ato de ler. O ato de ler tem que ser um ato voluntário, como comer, como beber, como fazer amor. Então, devemos trabalhar a perspectiva do gosto, do prazer pela leitura. E isso está posto, sobretudo, na autobiografia, digamos assim, embora ele não se ocupe de fazer, mas o Miles, ele diz que vivia tomando livros emprestados de Alvar Miguel, porque não tinha condições de comprar. Certo? Então, a precariedade financeira não é desculpa para nos mantermos no status quo da desigualdade social. Precisa de gosto, de vontade, de querer. Não podemos vislumbrar a dificuldade antes do primeiro passo a gente dar. A gente precisa dar os passos necessários para nós irmos à busca da montanha. E parafraseando a perspectiva da montanha que devemos conquistar, certo? De Estevam Mésaros, eu pergunto a vocês, qual é a montanha que devemos conquistar? Todos nós temos uma montanha, e essa montanha será escalada pela arte da leitura, porque é a arte da leitura que nos leva aos altos cumes da vitória, que nos tira da mediocridade e também nos tira da superficialidade da nossa visão ingênua para a nossa visão crítica. Então, esse tema
né, da importância da leitura, ele é altamente fundante e nós precisamos trazer isso para nós, certo? E aí, gente, é interessante demais a gente ter esse gosto, ter esse prazer, porque como o próprio Paulo Freire fala, que a arte da leitura, ela deve ser um ato de amor, certo? Um ato de amor. Não pode ser outra coisa, né? Portanto, fica a primeira lição para mim, Maria Mello. Devo ler, sempre mais. Uma outra questão importantíssima que eu vi aqui no texto, na perspectiva da leitura, ele traz a poesia. A riqueza da poesia. E nas palavras do Males, ele diz o seguinte: é por isso que a poesia, Iane, você que é poeta e que poderia nos brindar com uma poesia sua para este momento finalizar, né? Ele diz o seguinte: a poesia é tão maravilhosa, a poesia é mais seletiva no uso das palavras para criar imagens e sentimentos, mais seletiva que a prosa muitas vezes, e certamente mais que a escrita acadêmica e científica, né? Não resta sombra de dúvidas, não porque eu goste de poesia, goste de música, mas a arte da palavra poética, ela nos traz esse sentido. Também os autores nos convocam a desburocratizarmos a nossa mente, certo? E aí, eis aí um convite para que nós possamos, certo, nos ocupar do aprendizado dos livros que nós lemos, certo? Gente, aqui os autores, eles problematizam, sobretudo o Males, que ele diz que os livros que ele devorava como alguém que come um prato de comida sem sentir o sabor dado a tanta fome. E essa passagem me fez lembrar justamente da minha mãe, quando ela me ligava e eu estava aperreada, e ela dizia assim: minha filha, volte para casa que fome você não passa. Mas a minha mãe não sabia que ela não tinha um nutriente essencial do qual eu permaneço buscando, que é o conhecimento. Certo? Não é o alimento nutritivo. Não se trata deste alimento. Não é esta fome que é necessária ser saciada, mas a fome do conhecimento, que ela deve ser perene, ela deve ser cotidiana. E aí o Males, né, nos ilustra o quanto que a leitura possibilitou ele a transgredir a obviedade da existência humana, a mediocridade, porque é muito fácil a gente sentar e lamentar. Difícil é a gente levantar e seguir em busca da montanha que devemos conquistar. Um outro fragmento importante, gente, que está posto aqui no livro, que eu achei super, hiper, mega interessante, é que o Males diz que nunca sabia por onde começar. E ele sempre dizia, isso me lembrou de Walter Cohen, né? Walter Cohen, o professor Walter Cohen, ele sempre nos questiona, né, Jeová? É o começo, né? Estamos sempre começando. E aí ele diz o seguinte: estou sempre no começo, certo? E por quê? Aqui tem um fragmento importante que eu vou ler para vocês, que o Paulo Freire diz, ele diz assim, ó: estou convencido, Jeová Miguel, de que para criar alguma coisa, atenção, hein, gente, estou convencido de que para criar alguma coisa é preciso começar a criar. Simples assim. Não é o blá, 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 blá. Não é a palavra sem a ação. Não é a palavra sem a atitude. Não é a palavra sem o movimento. Certo?
Indo adiante, nós vamos compreender também que os autores, gente, olha, é maravilhoso. Eu estou praticamente concluindo esse livro, né? Estou entusiasmadíssima com esse livro, porque eles nos ensinam como devemos nos posicionar na nossa individualidade para atingirmos a coletividade. Certo? Então, tudo parte do sujeito individual para o sujeito coletivo. Porque, minha gente, se a gente for esperar do movimento contrário, é como diz o dito popular, aquilo que é de todos não é de ninguém. Quem vai se ocupar? Né? Então, é preciso que alguém pegue na caneta e escreva. É preciso que alguém pense e execute o seu pensamento. Ideias, todos nós temos. E nós vamos ver uma personagem ilustríssima que está posta aqui nesse livro, de como que ela começou a ação na Highlander. E aí, volto para vocês. O que é que vocês estão pensando? O que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão criando? Qual é o objeto concreto que vocês estão, para além do campo fértil do pensamento e das ideias, está sendo materializado? Porque aqui nós temos dois sujeitos que se encontraram na sua vida idosa, beirando ao falecimento, para refletirem de seus feitos. E todos nós aqui somos muito jovens, né? Vejam o nosso atrevimento pedagógico, a nossa ousadia em estarmos aqui fazendo essa autorreflexão, para que a gente possa nos inspirar nesses autores e compreendermos que nós somos seres projetados para sermos mais. Bom, aqui nós temos também o tópico onde diz respeito sobre os focos de esperança, alfabetização e cidadania. Leitura, a leitura como um ato de amor, a essência do começar e a causa, como a Camila e o Stephenson bem falaram. É preciso que tenhamos uma causa, certo? E aí, gente, eu trago para vocês que o fato de nós estarmos aqui é muito mais do que simplesmente ler a obra de Paulo Freire. Esta não é a causa principal. Compreendam isso. Não é ler Paulo Freire. Não se trata somente de ler, porque se assim fosse, cada um estava lendo no seu quadradinho, no seu tempo. Nós não estaríamos aqui em pleno dia 24 de abril, às 20 horas, juntos, pensando e refletindo os escritos de uma vida vivida, da palavra que é falada, mas porque sempre esteve grávida da ação, grávida dos feitos. E é sobre os feitos, né? E aqui nós, enquanto coletivo, enquanto grupo, precisamos entender também qual que é a nossa causa. Por quê e para que nós estamos aqui? Certo? Gente, eu estou falando, mas vocês podem levantar as mãozinhas e irem se colocando, tá? Eu tenho outros fragmentos aqui, gente, gente, olha, é o seguinte, eu tenho me empolgado muitíssimo na leitura desse livro, e aqui tem um fragmento muito interessante, que é na página 88, que ele diz o seguinte: o tipo de programas que estavam oferecendo era visto por eles como um insulto. Essas pessoas mais velhas, adultas, tinham que sentar nas carteiras pequenas para crianças. As crianças riam e os chamavam de vovôs pernilongos. Gente, isso aqui
o Malles contando como que era a realidade da alfabetização e cidadania para os jovens. E aqui na nossa realidade brasileira, o que nós mais temos no campo da educação de jovens e adultos é a infantilização do processo pedagógico. Começando pelas carteiras, pelo ambiente escolar. Então, nós precisamos também compreender a essência de como que um ambiente escolar, a estrutura do ambiente escolar deve ser adequada para os jovens e os adultos. E a figura ilustríssima que eu disse que temos aqui nesse livro é a Bernice. Ele diz o seguinte: Bernice começou a ensinar sem nenhum planejamento especial, certo? Quando queremos fazer as coisas, não é necessário planejamento, porque, embora o planejamento seja importante, nós precisamos, antes de tudo, ter a força de vontade, ter o querer fazer acontecer. Né? Porque, na essência do planejamento, no ato do fazer fazendo, a gente vai compreendendo a essência do movimento. Certo? E aí, gente, ele diz o seguinte, na página 91, ele diz o seguinte: foi esse nível de material que ela usou em suas aulas. Mas, na maioria das vezes, o que fazia era encorajá-los a praticar, escrever seus nomes, escrever de um modo geral, preencher ordens de pagamento. Eles queriam coisas práticas e ela elaborou o programa ao redor daquilo que eles queriam, do que pediram, certo? Então, quando nós nos propomos a fazer algo, sobretudo na perspectiva da coletividade, temos que estar atentos ao ouvir, a oportunizar para que o outro se coloque, se posicione, certo? E a humildade da Bernice, que inclusive ela não era professora, ela era apenas uma simpatizante da Highlander, e se dispôs a ensinar, conversando com os sujeitos o que é que eles queriam aprender, sobre o que eles queriam aprender, e a essência do aprendizado eram os direitos humanos, exatamente. O que está posto aqui na cidadania é exatamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi trabalhada e que Paulo Freire explica muito bem como é que ela usou esse material para que os sujeitos da Highlander, das ilhas, né, melhor dizendo, pudessem aprender a codificar e a decodificar as palavras. Daí, minha gente, é o seguinte, na página 95, está posto por Paulo Freire o seguinte: as pessoas queriam e precisavam aprender a ler e a escrever, justamente a fim de ter mais possibilidade de serem elas mesmas. Nossa, olha que profundo. Como que os sujeitos que sabem ler e escrever podem ser elas mesmas? E quem não sabe ler e escrever são elas mesmas? Como problematizar a ausência da perspectiva do ato de ler e escrever? Quem somos? Se não lemos e escrevemos, quem somos se lemos e escrevemos? Isso não é sobre educação, tá, gente? Isso não é sobre aquisição de conhecimento. Vamos expandir nossas acepções neurais, nossas sinapses neurais, compreendermos a potência do que está posto aqui pelos autores. Certo? Indo adiante, gente, eu trago aqui uma pergunta que o Paulo faz ao Miles, né? E ele diz o seguinte:
Mas, duas perguntas. A primeira é, você lembra como é que a Bernice trabalhava com a Declaração de Direitos Humanos para ajudar aos analfabetos a começar a aprender a ler e a escrever? Certo? Pois não, Camila? Professora, essa sua fala me fez lembrar de um documentário que eu assisti, de Paulo Freire, que ele diz assim, as pessoas falam que eu construí uma certa metodologia de ensino para jovens e adultos, mas assim, eles não conseguiram enxergar que o que eu escrevia e o que eu falava era uma crítica à educação do Brasil. É como a senhora colocou, a senhora vem falando sobre a questão de leitura, da alfabetização, mas há algo bem maior por trás de tudo isso, né? Algo bem mais crítico. Perfeitamente. Isso mesmo, Camila. Gente, vejam só. Na página 98, Freire traz aqui um fragmento interessante. Ele diz o seguinte: não é uma língua silábica. Depois de algum tempo, as pessoas podiam ler, podiam escrever. Vocês veem o poder do interesse, da motivação? Certo? Aqui eu estou trazendo apenas fragmentos, tá, gente? Eles podem não fazer sentidos, porque o que eu registrei aqui no meu livro é o que me impactou. E claro que vocês que leem podem ser impactados, atravessados por outros fragmentos, né? E aí seria interessante que vocês fossem os colocando, certo? Mas aqui, gente, esse fragmento que o Freire traz diz respeito, sobretudo, que para que possa haver aquisição do conhecimento da leitura e da escrita, é preciso que os sujeitos tenham interesse próprio e estejam motivados, certo? A dimensão subjetiva do interesse e da motivação, ela é singular, certo? Eu, Maria Mello, posso querer que o outro seja o rei, né? Posso ter uma coroa para dar, mas se o outro não quiser, não percorrer o caminho para conquistar esta coroa, não adianta o meu querer, né? E aí, hoje, os entraves maiores no campo da educação é justamente esse, né? O interesse pela leitura, pela escrita, né? Como que nós estamos lendo, o que é que nós estamos escrevendo, e etc. e tal. Na página, gente, 101, Freire diz Professora, assim, pois não. Licença aqui. Sem querer cortar, mas a nossa abordagem era até a 43, não era? Só para confirmar. Meu bem, vejam, esse capítulo ele é enorme, certo? E os anos de formação vai até vai para muito mais do que a 43, certo? Não, eu sei, é Vai porque a até a senhora está falando, 109. aí eu fiquei na dúvida aqui, será que a gente não contemplou toda a extensão? Não, contemplaram sim, isso tudo Sim, diz sim. respeito, Stephenson, aos anos de formação, certo? Que constitui o capítulo. Mas como ele é muito extenso, ele é muito longo, a gente está fragmentando e eu estou fazendo um preâmbulo, dado o silêncio do pessoal, eu estou fazendo o preâmbulo do todo que constitui esse capítulo, certo? Porque é interessante que nós possamos nos próximos encontros, inclusive, fazer uma visão panorâmica do capítulo, para entendermos a ideia, começo, meio e fim. Porque cada capítulo ele tem ele tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, Stephenson. Viu? A apresentação de vocês foi brilhante e contemplou sim, eu só estou alargando o processo de que tudo que está posto também está contemplado no seu material, certo? Gente, Freire diz o seguinte, na página 101,
estou absolutamente certo de que os problemas de direitos humanos, discriminação, exploração racial, libertação, liberdade, todas essas coisas foram levantados. Nós não estávamos lá no momento exato em que ela estava trabalhando. Ele está falando da Bernice, tá? Mas estou certo de que houve isso, precisamente porque as pessoas foram para o curso da Bernice porque queriam sua afirmação, porque precisavam lutar a favor de sua própria dignidade. A Declaração dos Direitos Humanos deve ter sido para elas uma prova fantástica, uma justificativa de que elas estavam certas de lutar. Ok? Portanto, concluímos aqui que os direitos humanos eles não são dados, eles são conquistados, certo? E aí, o Malles ele traz a importância da educação comunitária, certo? Porque as pessoas negras elas eram discriminadas, elas sofriam preconceitos e, evidentemente, que uma das formas para combater tudo isso, elas eram ser ensinadas por pessoas negras. Gente, nós temos aqui, na página 105, um fragmento interessantíssimo, que diz o seguinte: é Paulo Freire falando da Bernice. Paulo Freire ficou encantado pela Bernice, assim como eu fiquei. Ai, como eu queria Bernices na minha vida, ao meu redor e comigo. Gostaria muito que todos nós fôssemos uma Bernice. E ele diz o seguinte: é saber por que votar e em quem votar. Certo? Isso aqui é Paulo Freire falando como a Bernice ela trabalhava. Certo? Que não basta a gente entender o documento, não basta a gente entender o que a gente lê, não basta. É preciso também nós sabermos agir, nós sabermos nos posicionar no mundo e com o mundo. Ok? E aí, gente, tem um outro fragmento importante que Freire traz, que diz o seguinte: não estou falando como brasileiro, mas como ser humano, simplesmente reconhecendo quanto ainda temos que fazer no mundo todo para tentar reinventar o mundo. Olha que profundo. Bonito, né, gente? É bonito de ler, é bonito de ouvir e, sobretudo, de tentar reinventar esse mundo, né? Bom, na página 108, Freire vai dizer o seguinte: e é com isso, o que nos resta é trabalhar com as sobras, trabalhar com pequenos focos de esperança e de espírito aventureiro, onde quer que os encontremos. É isso, gente. Para finalizar, os anos de formação. E aí eu gostaria que vocês pudessem se posicionar. Depois eu vou trazer aqui o que é que vocês estão pondo no chat, que ele está bombando, né? Freire conclui dizendo o seguinte, aliás, Malles, né? Aqui eu vou finalizar com um fragmento de Malles e depois um fragmento de Freire. E Malles diz o seguinte: tenho certeza de que toda a história sempre existem pequenos lugares
onde as coisas estão começando a se desenvolver. Será que é em Caicó? Em Jeová Miguel? E aí, gente, Paulo conclui. A educação, implicando decisão política, nunca pode ser um ato de voluntarismo. Para mim, é muito importante que se saiba isso, que se sinta isso. Precisamos da decisão política para isso, mas não podemos tomá-la simplesmente porque queremos. Essa é a questão dos limites da educação. E Malles conclui: a história atravessa seu caminho. A história atravessa o seu caminho. Bom, gente, agora é isso, certo? Fiz aí, junto com a Camila e o Stephenson, mais uma meia horinha de exposição desse capítulo maravilhoso, Anos de Formação. E aí, Jová, eu gostaria de convidar você para a gente conversar um pouco sobre a ideia do memorial, né? Como um produto final desse grupo de estudo, que nós possamos, Stephenson, nos conhecer, né? Que nós possamos estabelecer as conexões e as intuições do mundo que desejamos construir, partindo de nós, da nossa contribuição, né? Partindo do que somos, do que fazemos, do que queremos. E agora, gente, eu gostaria de ouvir vocês um pouco mais, para que a gente possa dialogar, né? Eu trouxe aqui os fragmentos que me impactaram, gostaria de ouvir vocês. Quem começa? Cadê vocês, gente? Vocês estão aí ou só é o Stephenson que está, que é o único que está com a câmera aberta? Cadê vocês, hein, gente? Ó, Camila abriu a câmera, Jeová Miguel. Fale, querida Suara. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns aí aos que trouxeram as contribuições, né, nessa noite. Eu fiquei na dúvida também sobre a leitura, né? Se era só até a página 46, mas ainda me estendi um pouquinho mais. E o que eu queria compartilhar é quando... Eu já estou concluindo, viu, Suara? Eu já estou concluindo. Eu fui muito gentil em trazer somente o primeiro capítulo, mas tudo bem. Mas foi legal, foi bom. Eu me lembro que o Miles estava contando sobre a experiência dele, assim, ele se colocava dizendo que ele nunca teve, apesar, né, do que ele passou na infância, questões financeiras e tal, que ele nunca teve pena dele. Mas aí ele compartilha um momento em que ele ficou chateado, né, com o que ele esperava lá da família e tal, então ele fica sozinho no celeiro, a olhando morte do porco. Isso. Eu me vi chorando pela morte que não foi nem morte, gente. Eu criava 2 cabritos e eles morreram enforcados num barreiro. Ai, só que embaixo da mesa eu chorei desesperadamente. Pelo menos tinha um céu estrelado, né, para contemplar o Miles, enfim. Mas continua, Camila. Não, Suara. Então, ele coloca, né, aquele momento ali em que ele teve pena dele, mas ele faz a reflexão sobre aquilo também. E aquele momento leva ele a pensar justamente sobre o que a senhora falou em um momento aí, quando a senhora estava compartilhando conosco esses aprendizados todos aí que a senhora colocou muito bem, de uma forma belíssima, que era justamente isso, sair do individual para o coletivo, né? Só que foi uma experiência dele em que ele vê assim que ele estava sozinho, aquilo não teve importância para os outros.
para quem estava ali. Ele se achou tão pequeno e achou o problema dele tão pequeno que é como se ele percebesse assim, eu posso fazer uma coisa maior, eu posso ter uma causa que vai além, né, de tudo isso. Então eu achei muito interessante ele compartilhar aquele momento de frustração, mas que partiu da frustração para um objetivo além. Achei muito legal. Perfeito, Suara. Quem mais, gente? Bora lá, Márcia, querida. Sara. A todos. Também estava me debruçando de acordo com o cronograma, professora, que tem, sabe? Né? Já com o meu trabalho também, com a leitura pronta para os nossos próximos momentos que irão acontecer. E também sobre o que é ler, o que é antes de fazendo com que os nossos conhecimentos, né, as nossas perspectivas de um mundo melhor, de uma visão melhor, elas aconteçam. Aí, na página 70, assim, os sonhos nos empurram para que eu os realize. E de que forma a gente pode realizar esses sonhos, né? Quais são os nossos sonhos? Nunca acabamos de ter sonhos. Eles estão sempre em construção. É um alicerce que a gente vai construindo dentro desse processo, dentro dessa formação. Está sendo uma leitura assim, bem prazerosa. Márcia. Sara, depois Jeová. Edson, querido, vai falar que bom vê-lo aqui. Saudades de você, viu, meu bem? Saudades. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de destacar um aspecto que me chamou a atenção quando, logo no início desse capítulo, ele fala o Freire e o Orton conversando, né? O Miles Orton conversando, então ele destaca que não gosta muito da biografia, né? E assim, tem uma coisa que me chamou a atenção, porque ao longo do texto eu fiquei pensando no título do livro, né? O caminho se faz ao caminhar, né? E aí cada vez você vai lendo e vai adentrando nessa perspectiva do caminho se faz ao caminhar. E ele vem falando justamente dessa questão que Freire traz sobre sermos seres incompletos, que foi trazida aí pelo pessoal na brilhante apresentação. Eu gostei muito, porque eu acho que a gente vai trazendo o aspecto de cada um, vai construindo uma reescritura, refeitura daquilo que já está feito, né? Então, é justamente isso que os autores desse livro, os dois principais personagens, eles vêm discutindo sobre sermos seres incompletos, né? Por que somos incompletos? Eu, individualmente, sou incompleta. Eu me faço nesse social. É no social que eu vou me dando, né? Essa minha incompletude se completa na incompletude do outro, né? Então, isso, se a gente for ler em outros textos de Freire, também a gente encontra, né? Em nós nos fazermos no fazer do outro, né? E aí somos seres incompletos, mas que nos fazemos no coletivo. Então, esse coletivo, esse social, é que nos ajuda a construir o nosso estar no mundo, né? E aí, quando ele fala dessa biografia, aí eu fui pensando mais adiante, e fui lendo, fui refletindo, ele traz que a gente se dá nessa primeira experiência social. Essa nossa primeira experiência é social, e a gente entende muito bem
tirando dessa discussão do livro, mas trazendo um pensamento bem comum, qual o primeiro espaço onde a gente se dá enquanto sujeito social? É no grupo familiar, né? Então, um coletivo. Já é um coletivo, né? Então, é uma coletividade. Então, eu me coloco no mundo, ou eu me faço nesse mundo, porque eu estou intercambiando, eu estou trocando, eu estou dando, também estou recebendo, né? E também, não só esse mundo concreto, mas o mundo das ideias. Ele até tem uma parte que fala quando ele tem uma ideia ou ele já pensa algo, mas aquilo já foi pensado antes, então a gente vai construindo já construído e a gente vai refazendo e reconstruindo a partir de nova perspectiva, porque a gente não está aqui para repetir o que ele disse. Eu acho que ele já falou isso até em algum vídeo, que não queria que ninguém fosse repetir o que ele já disse. Ele quer que a gente vá além, que a gente vá mais um pouco, né? Ou vá muito mais, né? Então, essas experiências que ele vai trazendo, aí só para fechar, eu encontro mais um ponto lá na frente, quando eles conversam sobre e se questionam como é que duas pessoas se encontram, assim como eles, né? Em umas perspectivas tão parecidas, né? Ideias. E aí tem a ver com isso, com a história, com essas experiências de vida, então, que estão onde? Dentro desse social, dentro desse mundo. Então, se sentir-se no mundo, participando do mundo, construindo e reconstruindo esse mundo que a gente está nele. Então, a gente só se dá no indivíduo, né? A partir das experiências, e as experiências se dão intercambiando uns com os outros. Então, foi isso que eu achei interessante a gente trazer como um dos pontos de reflexão também desse capítulo, desse livro, muito interessante. Gostei muito. Perfeito, Sara. Ô, Sara, será que o encontro deles foi, por acaso, alguém sozinha, parada na BR, próxima a uma rodoviária, e alguém esqueceu alguma coisa na Federal e voltou e acabou dando uma carona para ir até a capital de Alagoas? Né? Será que o encontro foi assim? Como se foi, né? Nosso, né? Feito nosso. Pois é. Então, olha aí, né? Quem sabe amanhã a gente tem uma conversa parecida com essa de Freire e de Eusópio. Pois é, né? Sobre isso. Para a gente né? refletir sobre esse estar no mundo, né? Só que nada é por acaso, mas que as coisas acontecem e a gente vai construindo essas outras possibilidades, muitas vezes não tão novas assim, mas outras, né? Perfeito, Sara. Jeová. Muito bem, Sarinha. Jeová. Estão me ouvindo? Sim. Gente, boa noite. Primeiramente, eu não consegui acompanhar a apresentação dos colegas, mas eu vi aí o que eu vou chamar aqui de sistematização. Não vou dizer que é um mapa mental, mas a sistematização do capítulo, né? E vou trazer um pouco sobre a minha experiência com a leitura desse livro. Primeiro que eu estava lendo, aí depois Maria chegou para mim e disse assim, amigo, você precisa ler da forma que você me disse que era para eu ler um livro. Então, eu mudei o meu modo de ler, voltei para o início e fui ler de novo, porque quando ela diz um negócio desse, aí eu tenho que rever algumas coisas. Então, a leitura, ela ficou muito, se já estava cuidadosa, ela ficou triplamente cuidadosa, ou usando um termo que Maria gosta muito, estrambolicamente cuidadosa. E assim, o retornar para o texto foi bom, porque eu não gosto de ler um texto mais de uma vez, eu não sei por qual motivo, eu não gosto de ir para um lugar mais de uma vez, eu tenho uma opção de ir para uma viagem, se for um lugar que eu não fui, outro lugar que eu fui, não quero ir para o lugar que eu fui, não, quero conhecer o outro lugar, mesmo que aquele lugar que eu já fui tenha sido uma experiência incrível. Então, eu tenho uma dificuldade de voltar para ler as mesmas coisas, mas o retornar para o que a gente já leu é bom, porque a gente está uma outra pessoa
né? Alguém diz, ou os saberes populares, diz que a gente nunca entra no mesmo rio mais de uma vez, né? Quando a gente entra no rio, não é bem assim, mas vocês entenderam. Então, retornar para a leitura com esse cuidado, né, de compreender algumas coisas, me chamaram a atenção em alguns aspectos, né? Primeiro, da relação que se estabelece entre, que fica claro desde as primeiras linhas, entre duas pessoas em hemisférios diferentes do planeta, né? E aí quem é das políticas, quem está discutindo aí a educação decolonial, o processo de decolonização que a gente vem discutindo, consegue compreender o que eu estou dizendo, né? São duas pessoas que estão em hemisférios diferentes, mas que estavam caminhando na mesma perspectiva, atuando nos seus territórios locais, que, embora suas singularidades trouxessem distâncias, traziam também aproximação, né? E até um certo momento eles se unem, né? E o quanto que esse encontro, algumas coisas chamam a atenção. É quando, eu não lembro quem é dos dois que dizem, quem é que diz, mas um diz assim, eu acho que é Paulo Freire, ou é o Miles, vou chamar Miles, né? Miles? Maria Miles. Diz assim, a gente sempre estava nos lugares, as pessoas sempre nos ouviam, mas a gente nunca conversava. E esse livro a gente está fazendo isso, né? O que Maria nos bastidores conversando comigo, né? É um livro falado, isso é muito bacana. Como é que a gente faz um livro falado, né? Paulo Freire e Miles fizeram. E aí, nessa conversa, que eu não tinha me atentado na primeira leitura, Maria me fala da terceira pessoa, e só depois que Maria me fala da terceira pessoa, é que eu vejo e percebo a terceira pessoa lá pelas tantas, a pessoa mete uma pergunta no meio da conversa deles dois, né? E eu avancei também a leitura, porque na segunda leitura a coisa fluiu, eu não queria parar, eu parei porque eu tinha que fazer outras coisas, então fazia tempo que eu não encontrava um livro que me mexia tanto, que me tocava, mas que pedia de mim uma leitura que se eu deixasse eu ia terminar o livro todinho, só marcando de amarelo e de vermelho aquilo que me chamou a atenção, né? E o Paulo Freire, eles dizem isso, né? O Freire pede para o Miles se apresentar porque todo mundo do Brasil conhece o Paulo Freire. E, de fato, é isso. E a gente não conhecia o Miles, né? E aí, a história do Miles me chama mais atenção do que a história do Freire, porque do Freire eu já sei, né? Já conheço, de fato, a história do Freire. Então, aquilo que ele estava dizendo lá para a gente, que é brasileiro, de fato, aconteceu. Algumas coisas eu já sabia de Freire, outras coisas aparecem lá como detalhes maiores sobre isso. E, assim, o que me chamou muita atenção e que me mexeu muito foi a questão dos pais de Mili, né, que eram diferentes da mãe de Paulo Freire, né, que foi lutar, mas não é nem isso que eu queria chamar a atenção, é porque os pais de Freire, de Miles, eles eram professores, eles deixam de ser professores, mas não é porque eles não tinham condições de ser professores, era porque as exigências para ser professor muda, né? E os pais conseguem, não, na verdade o pai, sobretudo, né, não consegue arranjar emprego depois, né? Muito sobre isso me trouxe um incômodo muito grande, sabe? Então, e aí, outra coisa que é aquilo que a Maria disse, que me chamou muita atenção, o Miles, ele não tinha acesso ao livro, mas ele batia de porta em porta. Exato. E inclusive, o gosto pelo livro que ele tinha era tão grande que se causava um problema na vida do homem dentro da escola. E o mais estranho, os professores achavam ruim que ele estava lendo dentro da sala de aula. Eu achei assim, meu Deus do céu, é certo, a gente que é professor quer que os meninos façam as coisas que a gente está pedindo. Pode ser, Maria. Hoje é o celular, né? Tem exato. gente que passa a aula todinha, o professor ali dando a aula, e a outra pessoinha ali com o celular na mão, cabeça baixa,
e os olhos fixados nas telas. Enfim, se estiver lendo qualquer outra coisa, tudo bem, né? A questão é se estiver navegando nas bestialidades e superficialidades das redes sociais, né? Que não... Enfim, esse grande obstáculo hoje na contemporaneidade, né? Aí me chamou a atenção a atitude da professora, né? Porque ele acha na inocência da juventude, né? Da infância e da adolescência, de que os professores não iam ver, né? O professor vê, a professora vê e chega perto dele. Mas eu estou trazendo isso muito mais para problematizar sobre o uso do livro, né? Que às vezes tem até alunos hoje em dia que tá com o livro dentro da sala de aula e está lendo, e a gente quer que ele preste atenção, né? Então, só para colocar, mas o que eu queria tensionar não é isso sobre o livro, eu queria dizer isso para poder chegar no que eu vou dizer agora. Que o que me chama mais atenção é que ele era um leitor voraz. Ele pega um primo dele, chega lá na cidade dele, foi isso que eu entendi, ou ele vai morar na cidade, porque ele tem essa transitividade também entre territórios. Eu não lembro bem o que aconteceu, mas ele vê assim, uma coisa que ele fica encantado e que os adultos também acham estranho, porque ele começa a ler indescritível, sem nenhum critério. Só que o que me chama mais atenção é que ele só vai começar a ter, de fato, uma leitura crítica lá na frente, né? Que ele começa, de fato, a perceber. Ele diz, eu saio lendo tudo. O único critério que ele estabelece eu vou ler de cima, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Né? Ele estabelece meio que isso como critério. E o que estava vindo, ele diz que só toma consciência lá na frente, mas o que de saberes ele não construiu, né? Sem tomar consciência daquilo lá quando ele estava lendo sem qualquer outro critério. E aí depois ele entra, aí aqui eu acho que ele foi para mim, sabe? Ele chega lá e diz assim, aí eu comecei a ler com intencionalidade, né? Não comecei a ler qualquer coisa, né? Eu fiquei pensando, né? Que intencionalidade é essa? O que a gente de fato precisa ler, né? Quais são os livros que vão mudar o que a gente faz? O que é isso que a gente... Porque, na verdade, acho que a discussão que ele traz ali é muito mais de um ler por obrigação, é mais do que ler um por obrigação ou ler qualquer coisa. É um ler alinhado com um projeto de vida e com o caminho que ele faz caminhando. Eu não cheguei a ver ele dizendo algo nesse sentido, né? Isso é o que eu entendo. Mas se eu tivesse a oportunidade, eu perguntaria a ele, né? Como foi, ou se vocês conseguiram perceber isso, né? Quando ele começa a entender que a leitura não é para ser feita de qualquer forma, nem de qualquer jeito, e não é para ler qualquer coisa, o que é que ele, de fato, começou a ler, né? Porque eu acho que ele começou a ler leituras que iam de encontro ao caminho que ele estava fazendo. E quando ele encontrava uma leitura que ele começava e via que não ia de encontro, ele dizia, não, essa leitura aqui não é a leitura. Porque ele diz, né? Depois é que eu tomo consciência, eu não vou mais ler qualquer coisa de cima para baixo. E aí, eu destacando as partezinhas amarelas, que agora eu estou lendo, estou botando cores nas coisas que eu leio que chamam a atenção. Isso. Aí, eu queria ler isso aqui, Paulo Freire diz, o que me chamas na página, eu não vou saber a página, é mais na frente do que era, tá certo? Que Maria já está na 100 e não sei quanto, eu estou na 59, eu acho que é 49, 58, está cortada, enfim, mas eu vou ler aqui, tá certo? O que me fascina ao ler bons livros é descobrir o momento em que o livro me possibilita ou ajuda a melhorar o entendimento que tenho da realidade, do concreto. Em outras palavras, para mim, a leitura é importante na medida em que os livros me dão um determinado instrumento teórico com o qual eu posso tornar a realidade mais clara com relação a mim mesmo. Aí depois não está em vermelho, não, está em amarelo, mas eu vou continuar. Essa é a relação
que tento estabelecer entre ler a palavra e ler o mundo. Aí ele continua e depois vocês procuram mais. Bonito, né, Jeová, Miguel? Bonito. Lindo. É isso, gente. Bom, Jeová, eu fico agradecida por você ter tido esse cuidado, né? Como nós estamos conversando aqui, gente, eu já encontrei Sara Borba aqui nesses escritos, já me encontrei, né? Já passei por algumas situações similares, evidentemente, ao contexto socioeconômico do Miles Houghton. Também confesso, viu, Jeová, que saber de Paulo Freire não me impactou tanto, e assim, quando eu estou lendo, que eu leio Paulo Freire, eu fico curiosa para ler o que mais vai dizer, né? Porque ele, para mim, é a novidade, né? Paulo Freire, a gente já vem aí há um bom tempo estudando os escritos dele, a gente já conhece, né, o modo dele se posicionar, mas o Miles é a grande novidade, né? E essa troca nos ensina muito, gente, nos ensina muito. Eu agora vou convidar a Iane, né, para que ela possa fazer a declamação da belíssima poesia que ela fez para nós, evidentemente, né, para que a gente possa ir encerrando esse momento de partilha, de troca, de saberes. Gente, olha, vamos... Aqui tem um fragmento interessante que Miles vai trazer, que tem outra coisa interessante aqui também, tá, gente? Que nós não vamos nos ocupar disso, mas tanto Freire quanto Miles, eles estão localizados, né, em contextos geopolíticos diferentes, concepções também diferentes, certo? E tem uma língua aí que é completamente diferente. Português e inglês, nada a ver, né? Então, a compreensão não é na mesma natureza. E a gente vai perceber isso quando ele vai problematizar educação e organização. E também a gente vai perceber na palavra limite, o que é o limite para Paulo Freire e o que é o limite para o Miles Houghton. E aí, trazendo o Miles, que nós possamos expandir nossos limites. Tá, gente? E com isso eu quero dizer, Jeová Miguel, que se a leitura está prevista da página tal a página tal, que a gente não se prenda nesse limite, mas que a gente expanda esse limite. Maria, deixa eu dizer uma coisa, não se prenda e também não vire refém do limite. Não é que eu não consegui ler até a página tal que eu sou mais ou menos do que alguém, né? Eu sou menos, no caso. É aquilo que você pôde para aquilo que estava disponível dentro da sua possibilidade. Perfeito. Então, que pelo menos leia, né? Se é mais ou se é menos, isso é o de menos. Nem que seja uma página por dia, né, Jeová Miguel? Olha, exato. Se nós colocarmos na meta de lermos uma página por dia, sendo o nosso encontro de 15 em 15 dias, evidentemente nós vamos ter aí 15 páginas lidas, né? Um limite. Aí estamos pondo um limite bem limitado, né? Para a gente realizar a leitura. Mas, Iane, princesa, faltamos um minutinho para finalizar o nosso encontro. Gostaria de lhe convidar para que você possa declamar sua poesia para nós. Boa noite, pessoal. Boa noite. A minha conexão está um pouco ruim, talvez fique travando, eu não vou ligar a câmera, tá bom? Vou só através do áudio. Então, okay. É uma décima, né? Que são 10 versos, e eu digo assim: o amor é infinito, nos faz sermos mais irmãos, ou quando damos as mãos, um sentimento bonito, derrubando qualquer mito, quando naturalizado, não aguente calado, pelo amor lutaremos, é tudo que nós queremos, um olhar humanizado. Boa noite a todos, um cheiro. Que lindeza, princesa, gratidão. Bom, gente, é isso. Agradecemos pela partilha. Eu sei que eu falei muito, né? Das próximas vezes, tá, gente? Eu vou convidar as pessoas para fazer a coordenação, a mediação, senão eu vou correr o risco de não me prender ao limite do silêncio, né? E aí eu expandirei o limite do silêncio, então, para que a gente possa ter mais
possibilidades, né, de diálogo, de partilha. Nos próximos encontros teremos outros coordenadores, tá certo? E que vocês também, gente, possam se colocar lá no grupo, né? Vívia está sempre perguntando quem se dispõe a fazer a ata, quem se dispõe a fazer os registros, quem se dispõe... Veja, nós estamos aqui num movimento coletivo, construtivo, então é importante que nós possamos ser os autores, né, para registrarmos esse momento. É importante que está sendo gravado, está sendo transmitido ao vivo. Eu fiquei curiosíssima, Jeová. Não sei aonde vai parar essa transmissão ao vivo que o Meet está fazendo, mas se for para o mundo, que possamos expandir os limites, né, da virtualidade. Bom, gente, encerro aqui deixando o meu abraço caloroso a todos vocês, a minha gratidão ao casal maravilhoso que fez essa apresentação brilhante, né? Com muita coerência, com muita coesão e respeito, evidentemente, ao Stephenson Oliveira e a Camila Freire, né? Ó, Camila Freire. Camila, se eu fosse tu, só usava Freire. Bonito nome, né? E é isso, gente. Boa noite, tudo de bom. Satisfação incomensurável estar nessa partilha maravilhosa, né? Que possamos aí seguir lendo outros livros também, tá? Tchau, tchau. Obrigada. Maria. Oi. Fique aí um pouquinho, por favor. Certo, eu vou ficar. Deixa eu parar a gravação.